tarde. Eu quero desejar as boas-vindas a todas, todos e todes que estão acompanhando esse terceiro dia de trabalho do primeiro Seminário Latino-Americano de Investigação sobre Justiça Social e Educativa. Nesse momento dos trabalhos da tarde, nós vamos contar, então, com a participação de 4 painelistas, e o nosso painel tem como título Educação Intercultural Indígena e Justiça Social. Os painelistas que vão participar conosco nessa tarde são o professor Dr. Ireno Berticelli, que, então, eu vou apresentar rapidamente o currículo dos participantes, tá? Que é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis, graduado em Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. O professor Ireno tem experiência na área da educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando principalmente nos temas epistemologia da educação, educação e pós-modernidade, educação infantil, currículo, filosofia da educação e educação ambiental. Também vamos ter conosco o mestre Getúlio Narciso. Ele é graduado em licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó, assistente de Educação da Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina, professor da Escola Indígena de Educação Básica Cacique Vancré, da Terra Indígena de Chapecó. Ainda estará conosco o professor Jorge Alejandro dos Santos, graduado em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires, graduado em Direito pela Universidade de Buenos Aires, doutor em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires, pós-doutor pela Universidade Comunitária. O Jorge atualmente é professor da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Lomas, de Zamo, e tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia intercultural, atuando principalmente nos temas pedagogia, interculturalidade, dialogicidade e emancipação. Por fim, o 4º painelista é o Dr. Leonel Piovesana, que é graduado em História e Geografia pela Faculdade de Ciências e Letras de Palmas, especialista em História e Geografia pela UFSC, mestre e doutor em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, professor da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, no Chapecó, e do Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu em Educação. Ele é pesquisador e participante nos cursos de formação em licenciatura indígena desde o ano de 1995. O nosso comentarista convidado é o Dr. Elcio Sequete, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Ciências da Religião e licenciatura em Ensino Religioso pela Universidade Regional de Blumenau, docente do mestrado em Educação da UNO Chapecó e coordenador do curso de Ciências da Religião da UNO Chapecó. Tem experiência na área da educação, com ênfase em formação continuada de educadores, currículo, avaliação da aprendizagem, ensino religioso e interculturalidade. Então, cada painelista vai ter 20 minutos para fazer a sua fala, eu vou avisar quando faltarem 2 minutinhos para encerrar. Ao final, então, as pessoas podem ir deixando os seus comentários, as suas perguntas no chat, e ao final nós abrimos para uma nova rodada de comentários e respostas dos painelistas. Eu começo, então, passando a palavra para o Dr. Ireno Antônio Berticelli, que vai ter como título de sua fala o Pensamento Indígena, Mundivisões em Perspectivas. Professor Ireno, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar com vocês, tanto com os painelistas de hoje, quanto com todos os que nos acompanham. É, sem dúvida, um compartilhar do pensamento, um compartilhar de emoções, de afetividades, isso é muito bom. Isso é que nos constrói. Então, a minha fala de hoje, com esse título, Pensamento Indígena, Mundo e Visões em Perspectiva, eu diria assim, além de tentar fundamentá-la teoricamente, eu penso que o fundamento maior dela vai ser um gesto que, de certa maneira, é ousado, e tomar em 2 mãos 2 obras diferentes, né, das mundivisões, numa a Bíblia, ainda que seja em inglês, mas é a Bíblia, na outra Queda do Céu, palavras do xamã Yanomami. É a segunda vez que eu faço isso,
Eu acho que é o fundamento da minha fala de hoje. Ou seja, a minha tentativa é aproximar os horizontes de mundivisões diferentes, que historicamente têm sido colocadas em patamares totalmente diferentes. Umas enaltecidas, veneradas, e outras simplesmente desprezadas e, quando não, completamente destruídas. Adotando, teoricamente, a ideia de fusão de horizontes de Hans-Georg Gadamer, entende-se que esta fusão é a base do compreender e sua inserção no horizonte da vida prática. A questão é que uma leitura de textos para o espaço da vida prática comunitária. No caso, eu tomei essas duas obras na mão e elas são, respectivamente, duas visões, duas leituras sobre a vida cotidiana de diferentes perspectivas. Apenas isso, a meu ver. Apesar da anulação, apesar da negação de umas pelas outras, hoje não há mais condições de colocá-las nesses patamares diferenciados. Então, o conceito de fusão de horizontes não subsume nem induz a ideia de anulação do eu ou da comunidade, anulação do indivíduo, suas diferenças e particularidades. Pelo contrário, há no conceito gadameriano a ideia da partilha, do colocar em comum, do compartilhar na diferença, na pluralidade, o diálogo entre iguais e entre diferentes. Então, indivíduos diferentes entre si podem acolher mundivisões diversas, diferentes, sem que necessariamente isso signifique a adoção dos princípios, fundamentos, da história, da cultura, dos hábitos, costumes de uma pela outra. No entanto, é a postura do diálogo, é a postura da recepção de braços abertos, no sentido da recepção respeitosa. Tanto que, tanto uma mundivisão quanto a outra, seja a visão bíblica, seja a visão de Schopenhauer, o grande xamã Yanomami, tanto uma como a outra, na verdade, são um caminhar passo a passo de volta para a história, ou seja, do presente para a sua ancestralidade, para o seu passado, para entender o seu próprio presente. Então, a compreensão de mundo, do presente, da prática cotidiana de cada cultura, de cada mundivisão, é o resultado dessa reflexão retrospectiva. Não é uma visão de lá para cá, mas é retrospectiva. Tanto que o tempo da reflexão de mundivisões, tanto da Bíblia como da Yanomami, ou podia ser qualquer outra, de outra cultura, ela é uma caminhada retrospectiva, porque ela se estende praticamente ao infinito, ela não põe um ponto final da história. Mesmo que nós comecemos aí na Bíblia com a ideia do Gênesis, do começo, mas esta também. Os Yanomami também têm sua Gênese, tem sua explicação da Gênese do universo, Gênese do mundo. E se nós olharmos para outras culturas, como a andina, também tem toda a sua visão de Gênesis, de começo e explicação do mundo presente pela retrospectiva, passo a passo, caminhando sobre sua história pretérita e na sucessão de gerações. O dissenso não se registrou quando da colonização europeia nas Américas. O dissenso não se restringiu ao mundo europeu. Disseminou-se por toda parte onde quer que os colonizadores tenham chegado. E chegaram pelo mundo todo. E quando se pensa em colonização, pensa-se na colonização do território, dos bens, né, dos bens materiais, da terra, mas também a colonização dos corpos e das almas. E é o que tem acontecido. E nesse processo, então, tentou-se sobrepor uma mundivisão trazida da cultura judaico-cristã
A partir de quê? A partir de uma lógica da identidade. Até no artigo que eu escrevi, eu pergunto lá quando começou e onde começou. Na verdade, é uma história antiquíssima que remonta aos gregos, que não conseguiram se desvencilhar de uma lógica da identidade. Tanto que todos sabem que bárbaros, em grego, bárbaro para nós, é uma palavra onomatopaica para imitar a fala daqueles que não eram helenos e que não falavam gregos, que falavam bababá, que não se entendia, que nós falamos um blá, blá, blá. Então, essa história, vou dizer assim, da lógica já de uma história antiquíssima, que ganhou, se tornou extremamente potente e hegemônica, e foi a partir dela que foram os óculos com que se olharam as Américas, com que se olharam a África, com que se olharam os diferentes. E o esforço todo da colonização esteve em tornar iguais, tornar idênticos. E como isso é praticamente impossível, então, em grande parte, a decisão foi destruir, extinguir, assassinar, matar, fazer desaparecer aquilo que não se tornasse idêntico, então, a si mesmo. Bem. A mundivisão, né, as mundivisões dos povos originários da América, de alhures, fora da Europa, viram-se desconsideradas, atacadas, destruídas o quanto foi possível, quase sempre pela violência. A violência física, moral, violência simbólica, violência de toda ordem. Não só isso, que de per si já é muito, mas também pela tentativa permanente da naturalização, ou seja, tornar na cabeça de todo mundo natural a ideia que este livro, a Bíblia, é totalmente superior a esse, e que seria até blasfemo colocá-los num pé de igualdade. Bem, adiante eu argumentaria o seguinte: por mais que reflitamos sobre esse tema e essa questão, eu julgo totalmente impossível a encontrar um argumento plausível para uns e para outros para colocar as diferentes divisões. Não há nenhum argumento possível. Por quê? Se isso fosse possível pela via da argumentação científica, que obedece a uma outra lógica, que não é a lógica do religioso, do transcendental, da resposta para as perguntas últimas e primeiras da nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. Então, as mundivisões, não há como, pelo uso da melhor ciência, da melhor lógica, da melhor matemática, da melhor e mais profunda reflexão, eu não vejo como encontrar um argumento para colocá-las nessa disparidade. Por quê? Porque a lógica das mundivisões nunca conseguem ser suficientes para uma cultura, para uma mundivisão, se pensarmos numa lógica externa a ela própria. Então, quando os Yanomami colocam sua mundivisão, quando os Incas, os Quechua, colocam sua mundivisão, a lógica para essa colocação de mundivisão é uma lógica intrínseca. Ela não é uma lógica extrínseca. É como colocar, querer ajustar, sabe, algo redondo no quadrado, embora você possa colocá-lo, mas jamais vai se ajustar aos ângulos do quadrado. O círculo não se ajusta aos ângulos do quadrado. Então, quer dizer, é tentar enquadrar uma mundivisão por outra mundivisão, o que é absolutamente impossível. Eu não encontro nenhum argumento, porque se buscássemos um argumento de cientificidade no modelo da ciência, o modelo científico e de conhecimento da ciência não é o modelo interpretativo e de compreensão das mundivisões e do religioso. Elas têm lógicas intrínsecas. Bem, então, alguém poderia argumentar, bem, então, elas são incomensuráveis
e nos coloca um fosso, um abismo intransponível entre uma e outra, o que não é verdadeiro. Por quê? Porque é possível, sim, recebê-las com respeito, é possível, sim, analisá-las com respeito e, quiçá, encontrar valores que a minha cultura, que a minha mundivisão não possui. Então, eu escrevi um artigo pequeno para o CIDIAL, ano passado, onde eu procurava mostrar os elos perdidos da cultura ocidental face às riquezas e aos conhecimentos, enfim, de mundivisões outras que não fossem as dos ocidentais. Quer dizer, essa chance, essa oportunidade foi esbanjada, foi perdida, não se conseguiu dialogar suficientemente, nem de longe, para essa aproximação respeitosa de recepção, não no sentido de conversão, inclusive isso é possível para quem queira, mas ela não é uma condição sine qua non para o diálogo intercultural, para o diálogo entre mundivisões diferentes. Eu gostaria até de ler umas pequenas citações que eu anotei do Mejia Huamán, com quem nós travamos muita amizade, né? Ele faz parte do nosso círculo de amizade também. Então, o Alejandro vai me perdoar, e todos os de língua espanhola vão me perdoar se minha leitura ficar muito ruim, porque eu não tentei traduzir. Então, diz o Mejia: por esse hecho en adelante, todo hombre nacería manchado por el pecado e inclinado al mal. Ele está falando da cultura ocidental cristã. Para purificar sua alma, deveria someter su cuerpo a privaciones, sacrificios y martirios, soportar con resignación la explotación y las injusticias. De acuerdo con esa creencia, la vida para el occidental era un valle de lágrimas. Contrariamente, para los andinos, que ignoraban el mito de la creación al modo occidental, la vida era vivir en una villa quechua, vale sagrado para nós em português, en un lugar en que, gracias al trabajo y la unión de los hombres, todos podían. Então, assim, essa é uma mundivisão diferente. Mas vejam, se nós nos aproximamos com respeito, nós vamos encontrar valores extraordinários nessa mundivisão, que poderiam ter sido agregados à nossa cultura ocidental com grandes ganhos. Eu ontem vi um economista fazendo a distinção entre o mundo financeiro do lucro, né, como objetivo final da economia, né, e do capital, do capitalismo, e ele distinguia entre dinheiro e riqueza. Então, o dinheiro é isso que nós estamos acostumados a ver nessa perspectiva, então, monetarista, né, e de lucro, etc., do capitalismo. Quando, na verdade, a riqueza ela é outra coisa. Ou seja, essa possibilidade de acesso aos bens do planeta, mas não nessa perspectiva destrutiva. E também eu citei por aqui, eu vi ontem também uma fala do Krenak, em que ele vai dizendo assim, que sentido faz cortar uma montanha pela metade, transformá-la em lâminas de aço e depois espalhar as quinquilharias por aí pelo mundo. Então, são outras visões, outras mundivisões e outras explicações que têm sua lógica interna é suficiente como mundivisões autoexplicadas dentro de uma racionalidade própria que é acessível, eu suponho, por todos, embora nem todos precisem acessá-la nem assumi-la. Então, assim, tanto quanto nós temos o Gênesis na Bíblia, nós temos na queda do céu do Schopenhauer, né, que o Bruce Albert transcreveu aqui nessa volumosa obra. Até eu vinha pensando assim, se tamanho é documento, né, as duas são bem grandes. Então, também os Yanomami, também os Quechua, também os andinos, também os nossos indígenas aqui na nossa região,
todos têm sua mundivisão, que tem sua lógica interna aceitável. Eu diria assim, por que aceitável? Porque milhões de pessoas, durante milhares ou milhões de anos, viveram com elas, e os andinos falam de buen vivir, né? Ou seja, eles consideram que isso lhes oferiu, lhe deu a oportunidade de oferir uma vida boa. E se não for isso, nenhum livro desse teria para mim valor algum, né? Se não fosse para o eu olho para Alejandro e puxo para o espanhol. Então, se não fosse o viver bem, não faria sentido algum. Então, todas as mundivisões, né, elas têm essa equidade que não é reconhecida, e eu comento aqui no texto que eu produzi, que fazer isso que eu fiz seria uma grande blasfema no olhar embotado dos óculos embaçados do Ocidente cristão. Mas, por outro lado, quando olhamos com os óculos limpos de preconceitos colonialistas, então eu penso que nos sentimos plenamente à vontade e plenamente liberados para poder olhar para mundivisões distintas e colher delas lições, informações, riquezas para uma vida melhor. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Os portugueses, nós sabemos, vieram, assim como os colonizadores, trazer a cruz e a espada, ou seja, a fé e o império. A fé, a religião cristã, mas junto com ela a espada e a dominação. E prevaleceu, sem dúvida, a segunda, na colonização dos povos. Eu cito no texto que eu produzi uma série de obras que eu tenho aqui em casa, que eu li, e que são obras que você fica com o estômago revirado quando você as lê. Inclusive, tem um autor que escreveu agora, recentemente, uma história da Amazônia, né, o Márcio Souza, História da Amazônia, exatamente assim, de 2019. E ele tem uma outra que é a Amazônia Indígena. Então, faz parte dessas obras que, lendo a gente sobre a história, por exemplo, do que se fez com os índios nas Américas, realmente nos deixa de estômago embrulhado, né, do que se fez. Bom, isso tudo foi naturalizado, inclusive aqui eu cito, criou-se uma teologia de justificação das guerras contra os negros, enfim, contra aqueles que são diferentes. Então, assim, até uma teologia se fez para isso. O que é absolutamente lamentável, seja um uso teológico para você partir para a agressividade, para a destruição, para a negação, para a humilhação, para a execração. Eu não vou dizer quando, mas inclusive eu, na minha infância, era aconselhado, quando passasse perto de uma igreja que não fosse católica, né, fosse protestante, não olhar para lá, né? Olha, absurdo da coisa. Isso é café pequeno, que até não feria ninguém diretamente. Mas quando nós lemos a história da colonização das Américas e do que se fez com a África, da mesma maneira, é assim de embrulhar o estômago. E quando, na verdade, qualquer um dos povos, vejam os ritos afro, por exemplo, eles são de uma unção, de uma sacralidade, né, para quem os pratica, tanto quanto a cristã, a católica, ou seja, de qualquer denominação. Então, a minha ideia nessa fala, bem sumária, assim, é a possibilidade de aproximar mundivisões naquilo que as religiões têm de mais caro, que são seus livros sagrados, seja a Torá, seja a Bíblia, seja o Antigo Testamento, o Novo, seja o Alcorão, ou seja, então, a queda do céu, do pensamento Yanomami, ou então, eu espero, assim, um pouco daquilo que o Getúlio nos vai expor também, dos nossos indígenas em cima das terras dos quais nós estamos vivendo aqui, e quem sabe, se a compreensão, inclusive por esse encontro, se expandir mais, podemos colher aqueles elos perdidos, quem sabe encontremos alguns para torná-lo vivência para nós. Me parece que o meu tempo está esgotado, né, Márcia? Então, assim, com esse bosquejo geral,
a minha intenção era justamente falar dessa possibilidade de aproximar essas mundivisões naquilo que elas têm de mais precioso, de mais caro, que é a sua fé, né? Que é a sua crença, que é a sua religião, se quiserem usar a palavra. Então, muito obrigado a vocês pela paciência e eu espero, então, que tenha minimamente contribuído para a gente refletir sobre essas questões bem pontuais aqui que eu trouxe, né? De colocar esse pé de igualdade, ter a coragem de fazer isso, enfrentar a naturalização terrível, né? De que colocou as mundivisões em níveis tão diferenciados, né? Através de binarismos terríveis, né? Que tantos danos causaram, para que nós possamos curar, sarar, amenizar um pouquinho essas feridas dolorosas, né? Históricas. Obrigado. Muito obrigada, professor Ireno. Então, agora nós vamos passar a palavra para o mestre Getúlio Narciso. Eu queria fazer um acréscimo à biografia do Getúlio, que faltou quando eu fiz a sua apresentação, que ele também é professor do curso de licenciatura intercultural da UNO-Chapecó. O título da fala do Getúlio é Resistência Indígena na Universidade, de mãos dadas com a ancestralidade, construindo um novo caminho de volta para casa. Getúlio, fique à vontade. Boa tarde a todos, tudo bem? Estão conseguindo ouvir, Márcia? Sim, Getúlio, escutamos bem. Sim. Aqui eu estou na aldeia e aqui a nossa internet ela não é das melhores, então a gente ainda está saindo do sinal de fogo, né? Para entrar dentro das tecnologias. Então, nessa tarde, primeiramente, eu vou agradecer o convite estendido a mim para representar nesse momento a nossa universidade, né? A nossa UNO-Chapecó. Chapecó é uma das universidades que hoje, para mim, enquanto caingangue, é um dos nossos territórios conquistados no decorrer dos anos, aí, dos tempos, dentro na nossa região, porque assim tem trazido para dentro da universidade nossos indígenas e tem levado a universidade para dentro das comunidades caingangues, principalmente. Assim, fico feliz em poder compartilhar um momento com o professor Leonel, o Jorge, o professor Ireno, o professor Elcio, foram meus professores, meus mentores, né? E, assim, a minha vida, a ideia desse trabalho, dessa conversa nessa tarde, é justamente falar um pouco dessa minha passagem dentro da universidade e o que eu tenho percebido, assim, com os indígenas no caminho da formação superior. Assim, o título do meu trabalho sobre a reexistência indígena na universidade é justamente que nós temos hoje, na nossa região, onde é habitada pelos caingangues, é interessante falar também, que nós somos parte do grande povo caingangue, nós somos a terceira maior população indígena do estado brasileiro. Nosso povo está dividido nos 4 estados, na região sul, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e o estado de São Paulo. São 4 estados, o nosso etnoterritório. Para falar dos caingangue, assim, para mim, enquanto caingangue, é uma honra, porque eu sou nascido em terra indígena, sou criado em terra indígena, meu pai é indígena, faço parte da 4ª geração de liderança indígena, tenho nascido no movimento. E a relação nossa com a nossa ancestralidade caingangue ainda ela é muito forte. Eu estou vindo, eu tenho mais de 40 anos, e tenho mais de 30 anos que eu estou dentro, acompanhando o movimento, tendo essa participação direta, assim, a partir do movimento das lideranças indígenas. Tenho visto, assim, com o decorrer dos anos, que nós indígenas, lá no início dos anos 90, e se o Leonel depois, de repente, pode falar, nós já éramos uma minoria dentro de sala de aula, dentro das universidades. As condições, elas eram precárias, porque nós somos, assim, o povo caingangue, ele é herdeiro de um processo de pacificação forçado dado dentro do Brasil, em que nós fomos, como maioria, grande maioria dos povos indígenas no Brasil todo, nós fomos jogados
dentro de pequenos territórios, e foi criado a partir do próprio Estado, assim, imposta uma ideologia de submissão. A maioria dos índios, eles foram submissos ao sistema, e quando nós saímos da aldeia, há há uma barreira muito grande a ser quebrada. Primeiro, que a primeira coisa que acontece é que coloca em choque a nossa vida com a vida na cidade, com a vida dentro da universidade. Quando se pensa, por que os índios, agora que foram acordar, nós devemos agradecer hoje, tenho que agradecer ao UNO Chapecó, tem a Universidade Federal de Santa Catarina, mas principalmente a UNO Chapecó, que ela vai trazer para dentro da terra indígena o curso de licenciatura intercultural, vai trazer o curso superior para dentro da terra indígena. Quando traz para dentro da terra indígena, o contato com a epistemologia, com essa ciência do homem branco, ele não é tão pesado em relação ao conhecimento tradicional. Eu fui dos mestrando agora na última turma de mestrado da UNO Chapecó, e eu já conversava com o professor Ireno, conversava com os demais professores, sobre essa questão forçada que nós temos que transformar, em muitos casos, pegar o conhecimento dado dentro de sala de aula e transformar para o conhecimento nosso, que nós levamos para dentro da universidade e, ao mesmo tempo, transformamos. Quando eu falo que nós estamos de mãos dadas com a nossa ancestralidade, é justamente por isso. Porque, assim, nem tudo que se fala dentro da universidade é aproveitado dentro da comunidade indígena. Quando o universitário ele começa a sua caminhada dentro da universidade, a primeira coisa que nós encontramos de dificuldade é a forma de expressão, muitas das vezes, de quem está trabalhando, dos colegas, porque assim, nem todos têm essa paciência, têm esse conhecimento de campo. E, assim, como nós vivemos em uma sociedade baseada no capital, e ela está ligada, geralmente, assim, principalmente na questão eurocêntrica, na questão de ver todos de igual para igual, muitas das vezes nós indígenas, que somos uma minoria e que temos, apesar de todo esse processo violento que passamos de integração à sociedade nacional, muitos princípios culturais e que estão enraizados dentro da gente. E quando você sai para fora, quando você entra no campus, que você se depara com o mundo do homem branco e ainda o mundo universitário, onde todo mundo tem o direito de opinar e de colocar sua ideia, muitas das vezes os indígenas eles acabam desistindo, eles acabam voltando para casa porque eles não conseguem se adaptar ao mundo universitário. Então, eu venho trabalhando, tentando conversar, tenho conversado com meus colegas, principalmente na educação, que lá nos anos 90 nós tínhamos aqui, por exemplo, na minha aldeia, a escola nós tínhamos somente pessoas não indígenas trabalhando. Nós tínhamos ali 3 ou 4 indígenas, o restante eram não indígenas. E era ensinado dentro da escola da mesma forma que era ensinado fora da terra. Apesar da conquista, apesar de todo esse movimento que a gente teve lá na construção do, dos artigos dos índios dentro da própria Constituição lá em 88, graças ao grande movimento das lideranças indígenas, a gente vem tentando desconstruir esse pensamento de submissão, ou tentando decolonizar de novo a comunidade. Nós temos aí um grupo grande hoje de professores dentro das escolas indígenas que, em alguns momentos, ainda são analfabetos assim, desse novo mundo. Por quê? Porque nós temos a nossa vida e nós se deparamos com um sistema, por exemplo, dentro da educação, um sistema que não é nosso. Uma educação que não foi pensada com os índios, foi pensada para os índios e não com os índios. E isso, para nós, causa um atraso muito grande. Nós estamos vendo agora essa nova visão de educação que está vindo, por exemplo, novo ensino médio. O novo ensino médio está sendo aplicado, colocado, a proposta feita a partir da BNCC, em muitos casos, ele não está relacionado à forma de educação que a escola quer. Como é um programa nacional, em alguns casos, em alguns momentos, nós não vamos poder alterar. Nós vamos ter que nos adaptar de uma vez,
Estado brasileiro ele está fazendo com que a gente se adapte ao que não é novo. Tenho tentado trabalhar eu já trabalhei, trouxe o título da minha graduação como as várias faces da violência na terra de Chapecó, mas relacionada ao povo ainda. Nós estamos tendo aí, e não sei se é o momento, mas há de se falar, nós estamos tendo alguns movimentos contrários, nós estamos tendo confronto de indígena contra indígena por causa do processo de arrendamento no estado do Rio Grande do Sul, já passou em Santa Catarina, já está andando no Paraná. Tema que nos fez se adaptar a isso, entendeu? Nós estamos vindo, assim, dentro da universidade, o acadêmico ele tem duas funções bem diferentes do acadêmico dito normal dentro ali do grupo, porque assim, ó, eu vejo enquanto indígena que eu tenho que buscar a maior parte do conhecimento aplicado pelo professor, assim, orientado pelo doutor, pelo mestre que está nos ensinando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir a minha ancestralidade, porque lá na minha aldeia, o detentor do conhecimento não é o professor que está em sala de aula, mas é o meu pai, a minha mãe, é meu avô, minha avó, é o meu sogro, a minha sogra, é a criança, são os animais, são a natureza, é toda essa cosmologia que envolve a comunidade, que envolve o acadêmico indígena, que muitas das vezes ele entra em choque com o conhecimento dito universal, o conhecimento aplicado dentro da universidade. Então, nós estamos trabalhando, temos conquistado esse espaço. Eu digo que a Universidade da região de Chapecó, a nossa UNO Chapecó, digo, é um território indígena hoje, que a gente conseguiu, a partir da colaboração dos indigenistas que estão lá dentro, e aí eu cito aqui, poderia citar o nome de vários, mas eu coloco aqui representando todos, o nosso querido professor Leonel, que foi um trabalho que foi construído a partir dos anos e com muita luta, com muito sofrimento. Nós temos, provavelmente agora, nesse momento, estão assistindo a turma, alguns acadêmicos que são do curso da licenciatura da UNO Chapecó, e que eles são fruto da batalha das nossas lideranças e também dos indigenistas dentro da universidade. Uma outra coisa que também nós lutamos dentro da universidade e que eu gostaria de deixar registrado é essa luta, entendeu? Além da desconstrução ideológica que nos foi imposta ao longo do processo, é também, em muitos casos, nós indígenas dentro da universidade, nós estamos expostos a ideologias que nem sempre são as nossas ideologias, nem sempre são as nossas lutas, e que nós acadêmicos, principalmente, temos que pensar de uma nova forma para não sermos consumidos. Costumo dizer em vários momentos que a minha luta enquanto professor, enquanto acadêmico, enquanto militante da causa indígena, é matar sempre o jesuíta que está dentro de mim. Porque esse jesuíta ele é muito forte ainda. Essa ideia de se manter isolado, de desconstruir essa realidade, ainda é uma luta que a gente está começando a andar agora. E, assim, não há muita coisa a ser aproveitada dentro da universidade se não houver realmente essa desconstrução, se não houver essa luta, assim, essa paridade, essa igualdade do mundo indígena com o mundo não indígena, que é um problema sério que a gente tem enfrentado, porque, assim, quando você entra na sociedade, às vezes, fazendo um comparativo, você tem lá dentro da sociedade não indígena, você tem a criança, tem o adolescente, tem o adulto e tem o velho. E parece que eles estão cada um deles estão dentro de uma caixinha. Nós, dentro da comunidade indígena, e que a gente leva para a escola e leva para a vida, é que a nossa vida, ela começa ainda antes do nosso nascimento. A nossa função social dentro da sociedade, ela começa antes do nascimento, porque a partir do momento que a mãe ela está grávida, já tem todo um conhecimento passado dos velhos, pensando naquela criança. Quando a criança nasce, uma criança ensina a outra, e daí assim vai.
A mãe ensina, o pai ensina, o velho ensina, o avô ensina, e vai, porque... E nós aprendemos também com a natureza. E quando chegamos dentro da universidade, parece que esse nosso mundo indo para nós, ele é tão forte que muitas das vezes, dependendo do momento, parece que ele é inferior ao mundo do mundo. Então, quando fui chamado para pensar essa investigação sobre justiça social e educação, a educação dentro das universidades, eu penso assim, que estamos no caminho, mas ainda precisamos construir muita coisa, entendeu? Eu tenho titulação de mestre, mas o meu mestrado, para vocês terem uma ideia, ele tem valor no mundo do branco, porque eu me torno uma autoridade dentro do conhecimento, né? Mas dentro da minha comunidade, a minha autoridade maior é o velho, que é o detentor do conhecimento, é a minha liderança, que mesmo sem uma instrução pedagógica, sem um conhecimento, tem que estar dentro da academia, para mim ainda é a pessoa que detém o conhecimento, porque eu tenho que seguir a minha tradição, tenho que seguir os meus costumes, eu tenho que trabalhar junto com a comunidade e ouvir sempre a comunidade o que há de ser feito para que aconteça tanto a educação quanto a nossa sobrevivência, porque assim, costumo dizer que nós não vivemos, né? Em gangue, os indígenas não vivem, eles sobrevivem, porque assim são muitos ataques contra direitos conquistados, contra a nossa vida enquanto povos etnicamente diferenciados e que estão aí à beira do esquecimento. Já chegamos a quase o extermínio, estamos recuperando a nossa cultura. Nós temos uma perda muito grande, que é essa questão da língua, a escola, a comunidade, o processo de pacificação. Tudo isso ele causou assim, muitas perdas no decorrer dos anos. Nossas florestas acabaram, nossos animais acabaram, a alimentação não é a mesma dos antigos, nós estamos vivendo reféns dessa questão dos transgênicos, a gente vive dentro das comunidades a partir disso. Nós temos uma escola, por exemplo, que está centrada, está dentro da comunidade indígena, mas o que tem de diferente dentro da escola, em muitos casos, é somente o professor índio, porque o que é ensinado, muitas das vezes, é cobrado pelo sistema, que não é para ser aquilo, tem que ser diferente, tem que ser de acordo com o pensamento de pessoas que, muitas vezes, nunca entraram dentro de uma terra indígena, entendeu? E a universidade, essa luta dentro das universidades, principalmente dos acadêmicos indígenas, ela está vindo para reforçar esse movimento, para nos dar essa autonomia e pensar a partir do nosso pensamento indígena e construir o nosso mundo conforme é para ser feito, né, de acordo com a necessidade, os usos, com os costumes, com as tradições ligados com essa nossa ancestralidade, com o nosso mundo dos vivos, o mundo dos mortos, esse mundo dos espíritos e o mundo indígena propriamente dito. Acho que eu não vou me alongar muito, meu tempo já está encerrando, Márcia, mas eu fico daí para depois para responder algumas questões, se for o caso, eu continuo. Muito obrigado pela atenção e isso daí. Muito obrigada, Getúlio. Passamos então agora a palavra ao Dr. Jorge Alejandro Santos, que vai ter como título da sua fala os conceitos andinos para pensar a sociedade contemporánea. Bueno, muchas gracias, Marcia, por la presentación, por la invitación. Una alegría ver a todos los colegas de la UNO Chapecó, que bueno, por el tema de la pandemia, yo una semana antes de la pandemia estaba en la UNO Chapecó, también con Getúlio, habíamos compartido allá en las tierras indígenas. Vine para Buenos Aires y bueno, y todavía estamos acá, que estamos así con dificultad para ir, para volver, para encontrarnos. Pero bueno, por estos medios podemos encontrarnos también y bueno, compartir nuestros trabajos. Y bueno, agradecer también a los demás organizadores de este congreso de Ecuador, ¿no? Los organizadores de otros países, por la invitación a todo el grupo, además del grupo también de la UNO Chapecó. Yo la propuesta que tengo en relación, ¿no? Como recién yo he trabajado también con Leonel, con todos hemos trabajado acá en el programa de la UNO Chapecó
de las licenciaturas para formar profesores indígenas, ¿no? Pero bueno, también el trabajo que voy a presentar hoy tiene que ver con reivindicar algunas también formas de pensar, no solo las sociedades indígenas, sino a partir de algunas categorías o conceptos de la lengua, la cultura indígena, también las sociedades contemporáneas. Es un trabajo que hemos hecho lo nombró Ireno, con Mario Mejía Guamán, ¿no? Que es un profesor peruano que bien ha ido a Argentina, ha ido a Brasil, ya somos también conocidos de hace mucho tiempo, y bueno, produjimos este trabajo junto con otro colega, que seleccionamos algunas palabras por una dificultad de traducción que hay en algunas palabras del quechua al español, en este caso, que también podría ser perfectamente al portugués, porque son muy similares los conceptos que seleccionamos. Pensamos algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad contemporánea. La idea esta, justamente, conceptos andinos, se llama para pensar la sociedad contemporánea. Los dos conceptos que seleccionamos con Mario, ¿no? Que es un intelectual peruano, indígena, hablante de quechua, experto en quechua, con varios diccionarios y trabajos, ¿no? en esa lengua y de la traducción al español. Y bueno, entonces lo abordamos yo soy formado en filosofía, con otro profesor formado en lingüista, y con Mario lo abordamos de estas perspectivas, filosófica y lingüística, pero también para pensar la sociedad, ¿no? Y dos conceptos seleccionamos: huacha y Capac. Mejor huacha. Seguramente los colegas ecuatorianos, peruanos, que me están escuchando, acá en Argentina también en el norte se habla quechua, pero bueno, hay diferencias, ¿no? en todas las regiones, así que les pido disculpas también si mi pronunciación de las palabras en quechua no es demasiado buena. Tengo un manejo muy rudimentario, pero bueno, siempre estudiando también, me gusta mucho estudiar la lengua quechua, así que huacha y Capac, ¿no? Que sería, en la traducción al español, que es una traducción impropia, que es justamente lo que vamos a plantear, es rico, Capac, o pobre, huacha, ¿no? Estas dos palabras, como pobre y rico, ¿no? Y cómo se traduce eso en la lengua quechua, que es un problema, porque en general, lo que decía Mario, con Mario discutíamos, no existe la palabra pobre exactamente como la entendemos nosotros en la lengua quechua. No existe una palabra que se pueda traducir exactamente así. Entonces, se traduce como huacha, ¿no? A veces también, acá en Argentina, eso está huacho, ¿no? Se puede entender que es una derivación, ¿no? de esa... que a veces también se aplica así como pobre también, es una forma de referirse. Entonces, huacha quiere decir, en realidad, el significado original es huérfano, o sin relaciones sociales, porque también puede ser aplicada a un migrante, a un inmigrante, el que no está en las relaciones, el que no tiene muchas relaciones sociales, podría ser de una definición, ¿no? Entonces, y rico y pobre, en español y en portugués también, no necesariamente tiene que ver, esto discutíamos con Mario, no tiene que ver con huérfano. Nadie pondría como sinónimo pobre y huérfano, por ejemplo. Entonces, a partir de esta diferencia, y a partir, bueno, con algunos autores de filosofía intercultural que trabajamos, básicamente Panikkar, la idea de equivalentes homeomórficos, que dice que si bien hay ciertos conceptos que conceptualmente son diferentes, digamos, porque no se pueden definir igual, pero cumplen una función parecida en la cosmovisión, ¿no? Él la llama equivalentes homeomórficos, ¿no? Tienen una forma parecida y cumplen una función parecida, aunque la definición es muy diferente, o bastante diferente. Entonces, con esa idea, y también con la hipótesis lingüística de esto que
Walt Shapiro, ¿no?, sobre el relativismo lingüístico, que señalan que las categorías lingüísticas determinan en su tesis fuerte o por lo menos influyen en la manera de pensar. Entonces, si yo pienso, mi lengua estoy pensando en español, eso va a determinar en cierta manera mi forma de pensar, diferente si pienso en quechua, si pienso en inglés o en alguna otra lengua, o en portugués también. Aunque el portugués y el español son bastante cercanos, también hay algunas diferencias una vez que uno se va conociendo un poco estas diferencias. Entonces, este es el trabajo que realizamos con Mario y con Santiago, el otro autor. Entonces dijimos, vamos a ver cómo se define pobre en el diccionario de la Real Academia Española y cómo lo definimos nosotros, y vamos a compararlo con cómo se define huacha, ¿no? Entonces, pobre es el que no tiene lo necesario para vivir. Así lo define la RAE. El que no tiene lo necesario para vivir. Estoy mejor en español. Puedo falar en portuñol, mas no es preciso, ¿verdad, Márcia, que eu falo em portuñol? Sim, não, pode. Ou é Continua em preferível... espanhol, está bem? Espanhol está bem? Ah, está ok, porque por aí falo aí, digo, era preferível falar em portuñol aí um pouco. Mas, então, aí não tem o necessário para vivir. Y si uno se fija, el INDEC, que sería en la Argentina los organismos que miden la pobreza, eso lo definen por ingreso. Si uno tiene determinado ingreso que le permite comprar ciertos bienes y servicios para satisfacer las necesidades alimentarias o no alimentarias, si está sobre esa línea, no es pobre, y si está bajo esa línea, es pobre, ¿no? Típica definición de pobreza por ingreso. Ahora, decíamos, huacha en quechua originalmente tiene este significado: sin parientes, puede ser huérfano, inmigrante, se aplica a esas figuras, que sería como al que no tiene parientes o tiene pocos parientes, tiene carencia de parientes, amigos, familia nuclear, ¿no? Sin relaciones familiares, comunitarias que lo sostengan, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre el español, la traducción literal es muy diferente, ¿entienden? Si yo quiero traducir literalmente, hay mucha diferencia. Ahora, por eso decíamos, si lo tomamos con esta idea de equivalente homeomórfico, a ver qué función cumple en cada sociedad, en cada cosmovisión, este concepto. Entonces, ahí algunas cuestiones encontramos. Esta idea, las dos tienen cierta idea de carencia, digamos, ¿no? Algo que falta. Entonces, pero lo que falta es diferente, digamos. La carencia, lo que falta para ser considerado huacha son estas relaciones sociales. ¿Y por qué esto? Porque, bueno, la forma de trabajo, el trabajo en los Andes, como se entiende, está ligado a la reciprocidad comunitaria, ¿no? Según discutíamos con Mario, las formas de trabajo, la minca o minga, que a veces se dice también, el añi, ¿no? Y el huayca, las distintas formas de trabajo comunitario que tienen que ver con la reciprocidad. No es necesariamente pagado el trabajo con dinero, sino que implica una obligación de reciprocidad. Entonces, si yo no estoy inserto en esa red de reciprocidad, no puedo reclamar la ayuda o el trabajo de alguien. Entonces, lo que veíamos ahí en general, en los Andes se puede tener más o menos, y estas relaciones familiares y de padrinazgo, ¿no? Que se establecen, tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, uno puede tener hasta 20 padrinos, ¿no? A diferencia, ahora está medio fusionado actualmente con las creencias cristianas, pero la idea de padrino, por ejemplo, padrino de corte de pelo,
padrino de los bienes, el carro, ¿no? La casa, el tejado, tiene padrinos. Entonces, tengo un montón de relaciones de parentesco. Con 5 hijos, comúnmente en las familias, en esta organización andina, tienen más o menos 100 padrinos, 100 relaciones de padrinazgo o comadrazgo, ¿no? Entonces, un inmigrante o alguien que queda huérfano por algún motivo que queda privado de sus relaciones familiares, no tiene esa red donde insertarse, ¿no? Entonces, decíamos que hay, en esa idea de carencia hay algo similar, pero se carece de algo muy diferente, ¿no? Porque una es carencia de ingresos o de bienes, y la otra es carencia de relaciones, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver, pensamos, con la cosmovisión, porque podemos ver el antónimo. El antónimo, o sea, la palabra opuesta de pobre, en el español es rico, ¿no? La persona rica, igual que en portugués, ¿no? Lo opuesto en pobre es la persona con dinero, ¿no? O rico, digamos, persona rica. Entonces, y en la lengua quechua el antónimo es Cápac, ¿no? Que también se utiliza Manco Cápac. Los incas, ¿no? Los incas famosos tenían siempre ese antónimo, Cápac. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, rico justamente en la definición es el que posee una gran cantidad de bienes. El Cápac, ¿qué quiere decir? Bueno, lo contrario también, el que tiene muchos amigos, muchos familiares, familia, y también, por eso, capacidad de organización y gobierno, ¿no? El poderoso, el que se considera poderoso, es el que tiene un gran entramado de redes familiares, ¿no? Por eso el Inca, en la concepción, ¿no? Eran Cápac, Manco Cápac, la creación entonces, esta gran diferencia. Entonces, también hay una idea de acumulación, ¿no? Lo que habilita esta traducción impropia sería una idea de carencia y otra idea de acumulación, digamos. Sí, pero la diferencia es que se acumulan y se carecen de cosas diferentes. Entonces, la idea de acumulación también tiene que ver con esto, porque uno, si tiene una gran familia, es el invitado principal a la minga y después va a tener mucha reciprocidad también cuando necesiten que se trabaje en su comunidad, ¿no? ¿Y esto qué nos dice entonces un poco también? Porque estas pequeñas diferencias que estamos notando, la idea es que nos permitía también pensar así con esta hermenéutica o esta, ¿no? Desde dos posiciones las diferencias entre las sociedades, ¿no? Y bueno, esto remite a algo bastante nuclear, digamos, porque digamos, la riqueza o la pobreza se predica, digamos, de un individuo aislado, aunque también todos sabemos en nuestras sociedades modernas que tener una buena red de relaciones sociales es muy importante para el éxito, digamos, ¿no? Para estar sostenido. Si bien no figura en la definición, ¿no? Rico o pobre no es quien tiene muchas relaciones sociales, acaba de decir Marcia que se le cayó su conexión, ¿puede ser? Sí, bueno, seguimos, ya levantará la conexión, seguimos ahí con... Entonces, si bien es importante para nosotros pensar, todos sabemos lo importante que es tener una buena red, incluso académicas, ¿no? No está en nuestra definición de rico o pobre. Uno puede ser huérfano, inmigrante y ser perfectamente rico, digamos, ¿no? Y esto lo ponemos ligado en nuestro análisis, ligado a la noción de individuo, ¿no? De los que se predican, y también que la base de conformación de nuestras sociedades es el individuo, la idea de que no es importante tanto la relación, sino lo primario es el individuo. Y el individuo construye las relaciones, el contrato social,
¿no? El contrato social, la sociedad se construye a partir de un contrato, digamos, entre individuos preexistentes. Y la idea que trabajamos con Mario y que esto nos permite ver con estos conceptos es que para el Runa o Yaqui, el ser humano andino, Runa en quechua, Yaqui en aymara, ¿no? Que sería el ser humano andino en estas lenguas, es en cierta forma, no sé si lo opuesto, pero las relaciones hacen posible la existencia de el Runa, digamos, o el Yaqui. Entonces, es al revés. A veces yo escucho, ¿por qué no formamos una tribu? Así como a veces se dice en chiste, formamos una tribu. Bueno, ya una vez que nosotros, si queremos formar una tribu, nunca la vamos a poder formar, porque justamente esta idea de sociedad, que en general más es que la sociedad precede al individuo, entonces nunca puede estar formada voluntariamente por individuos, ¿no? Sino que el tejido forma o hace posible el individuo. El individuo sería un nodo más en este conjunto de relaciones cósmicas casi, diríamos, porque tampoco serían apenas relaciones comunitarias. Porque también así como se establecen relaciones entre los runas, entre los seres humanos, se establecen relaciones de reciprocidad entre otros seres no humanos, digamos, ¿no? Incluso la pacha, toda, ¿no? Es muy común en el norte de Argentina y en todos los Andes, cuando uno toma o come algo, le da un poquito a la pacha, tira un poquito de cerveza o de vino al suelo, a la tierra, para devolverle algo a la pacha, por esta relación de reciprocidad, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esas diferencias, pero tampoco traducirlas totalmente al debate entre, digamos, individualismo y comunitarismo propio de nuestras sociedades, porque no es entendido tampoco esta relación pachasófica o texte, esta cosmovisión andina, ¿no? No es entendida como algo comunitario, como una comunidad creada, sino que es el entramado, digamos, cósmico, tal como se entiende en los Andes. Bueno, entonces, esta fue nuestra tesis y nuestro trabajo y cómo esto nos permitió pensar estos dos tipos, digamos, de cosmovisiones, ¿no? Y estos dos tipos de conceptos tan importantes para las sociedades actuales, que es la riqueza, la pobreza, cómo se piensa en otra sociedad, desde otra, digamos, cosmovisión, ¿no? Desde otro orden de otro orden, no diría cósmico, pero sí de otra forma de ver el orden cósmico, ¿no? El orden de la pacha, ¿no? En el sentido de tiempo-espacio. Así que bueno, esa fue la tesis que trabajamos con Mario, y estamos también a partir de eso, que nos resultó tan interesante y tan productivo, pensando también algunos otros conceptos como temporales, como futuro y pasado, que también particularmente futuro tiene la misma raíz que espalda, ¿no? Que costas, digamos, que es espalda, y viejo, ñaupa, tiene la misma raíz que ojo, o sea, que lo que está al frente. Entonces, como que el pasado parece que está al frente y el futuro parece que está a las espaldas. Entonces, también hay una cuestión bastante diferente ahí, quizás el próximo tema que vamos a abordar con Mario y con el grupo que estamos trabajando. No sé si tengo algún tiempito más, ¿cómo vengo con eso, Márcia? Mas me ouvem bem? Sim, Sim. meu tempo. Eu peço desculpas porque não escuta? Eu escuto, tudo bem? Sim, sim. Ah, sim. Não, é que tem um temporal aqui na cidade, uma tempestade e o sinal caiu. Jorge, mas tem mais uns 2 minutinhos ainda, nós podemos Mas estender. eu já estava fechando, porque já havia calculado mais ou menos assim que eu já estou fechando. Posso falar mais um pouco, mas se não, tudo bem. Aí, você voltou, como você preferir. Demos, então, eu fecho com essa ideia, porque já fiz a apresentação, então. Tá? Tá bem. Obrigada, Jorge. Nada. Então, como eu tive que ingressar pelo celular, eu não estou mais, eu só enxergo
o Jorge, mas imagino que o Leonel esteja conectado, como estamos todos vários em Chapecó, né, e a tempestade está em cima da cidade. Leonel, você está... Eu não estou enxergando o Leonel. Sim. Então, tá aqui? Então, Leonel, só você me permite eu apresentar, então, o título da tua fala, por favor. Sim. Então, o Dr. Leonel Piovesana, que tem como título de sua fala os territórios e territorialidades na educação superior intercultural. Leonel, fica à vontade. Então tá. Boa noite a todas, a todos e a todos. E saudando em especial a Márcia, que fez todo esse trabalho, doutora Márcia Almagro, e que nos conduziu também, Márcia. Nosso muito obrigado. Acho que o nosso grupo tem muito a agradecer por todo esse teu esforço, dedicação e essa ponte que construiu entre nós e toda esta comunidade, esse seminário. Também saúdo os colegas Jorge. Poxa, Jorge, saudades mesmo. Doutor Elcio também, nosso colega de mestrado, doutor Ireno, né? Pessoas que vêm trabalhando com a gente e com essa perspectiva também de justiça social, dessa luta em que a gente, há muito tempo, temos nos colocado à disposição. E também com carinho muito grande ao Getúlio, nosso mestre em educação pela UNO Chapecó, e que nos representa muito bem daquilo que, dentro do processo em que eu vou falar, territórios e territorialidades, na educação superior intercultural indígena, o Getúlio é uma pessoa que, eu diria assim, uma base, para mim, pelo menos, porque em 1990, 95, eu o conheci como criança, né? Brincando entre as escolas, e nesse processo, né, de construção, de se comunicar com a própria comunidade na sua língua materna, que tinha sido esfacelada, eu diria, dentro da própria comunidade, num processo aí fundiário brasileiro. Ele mesmo colocou a função da terra, né, que os próprios caingangues sofreram aqui na região, e que tiveram que pagar pelos seus territórios, comprar seus territórios, suas terras, esse território nosso delimitado, e que sofrem por muito tempo, são praticamente exilados, reservados e excluídos de um todo e dizimados, como um todo até 1970, eu diria, com todas as artimanhas para essa nova, para se roubarem suas terras e venderem para imigrantes que se instalaram ali. Esse retorno se dá em 1970. Então, tudo é muito recente. E essas territorialidades, eles mesmo que na distância de suas terras, como agregados, peões, nas cidades, nas periferias, eles vão conseguindo manter com grupos pequenos que fugiam às pandemias. Coloca-se aqui a varíola, que foi colocada propositadamente para 40 integrantes lideranças em Porto Alegre, e que infectam todas as comunidades, e isso causa uma grande dizimação. Mas eles, nesses grupos, eles conseguem, nessas matas, nessas florestas, falo mais aqui da região, mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, oeste do estado de Santa Catarina, sobreviver. E essa sobrevivência se dá pelas territorialidades criadas entre eles. Não indígena. Então, eu diria, eles são brasileiros, né? Por primeiro. E essas territorialidades estão na língua, nesse poder de se comunicar, se organizarem com estratégias próprias, está também no se colocar como a favor de determinadas situações, como das religiões, da própria educação, da submissão ao SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e também da própria FUNAI, órgãos do governo, que, muito pelo contrário, faziam um trabalho de integração dessas pessoas à sociedade brasileira
e essa sociedade, essa integração para deixá-los sem nada, como foi feito com toda a situação dos escravos, dos afrodescendentes, caboclos, né? E o local seria as próprias favelas, as periferias da cidade, porque o direito à cidade, aqui no Brasil, surge a partir de 2000. Quanto a isso, a cidade era um espaço de privilégio, então imagina para onde iam essas pessoas sendo expulsas de suas terras, né? Expulsos nos piores sentidos da própria palavra. Então, aí, percebendo isso, eu tive a felicidade de, em 1995, entrar numa coordenadoria regional de educação aqui da região, como o Getúlio colocou, as comunidades caingangue, em população, são a terceira do Brasil, né? É um número muito grande de pessoas. E a terra indígena Chapecó, regulamentada lá em 1902, pelo um decreto número 7 do governo federal, ela se estabelece uma das primeiras terras demarcadas no Brasil. E nesse processo eram 72 mil hectares. Hoje, eles só conseguiram 16 mil hectares. Então, quando a gente começa a perceber esse processo, vai para essas escolas das quais fiquei como responsável, chegando, conhecendo a própria comunidade da terra indígena Chapecó num primeiro momento, conhecendo essas áreas, essa terra indígena Chapecó, tinham lá 11 escolas na época, ficava sob minha responsabilidade. E dessas 11 escolas, nenhum professor indígena. Todos chegavam lá, davam aula nas suas maneiras, seus modos, né, de ver. Nesse momento, em 95, eu tive a oportunidade de ter contato com material produzido em Curitiba, pela Secretaria Municipal, que não foi utilizado, com base em Paulo Freire. Imagina a festa, eles fizeram uma doação para nós, e nós conseguimos esse material para todos os alunos, os estudantes da época, que não eram muitos, mas que muitos estavam sem escola. Então, trabalhando com essa realidade, juntamente com a comunidade, a partir de 95, começamos a pensar, primeiro, eles precisam de uma formação para o magistério, para atuarem no ensino fundamental. Então, cria-se ali uma escola de ensino fundamental, e isso, a aceitação da própria comunidade entre os nãos governamentais foi tão grande que nos possibilitou criarmos juntos o ensino médio, dentro da terra indígena. Eu acredito no Brasil foi o primeiro específico, diferenciado, criado numa terra indígena. E durante esse processo havia também a necessidade, com pessoas simpáticas, simpatizantes à causa indígena, da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, elaborarmos um projeto para um magistério bilíngue intercultural. E esse aconteceu em São José do Cerrito, numa escola agrícola do estado, onde por 4 anos foram formados, habilitados para o magistério bilíngue. Nessa, o Getúlio participou, 33 caingangues e 30 choclengues. Foi uma experiência inacreditável. Isso, voltando para a escola, muda todo o processo. Então, esse empoderamento a partir da educação, que é o meu ponto de partida, a educação, o ensino superior, e nesse período eu começo também a fazer um mestrado, que vai me dar subsídios, depois um doutorado também, que a educação, através do processo de educação, dessa oferta, dessa oportunidade, possibilidade, de uma maneira diferenciada, daria empoderamento a essas pessoas, para elas poderem, como Getúlio, estar hoje sendo uma referência, como tantos outros que já passaram também aí pelas universidades e pela UNO Chapecó, já 6 desses alunos mestres, ou mestrando, 2 ainda mestrando. Então, isso é uma das repercussões dessa aposta na educação. Então, a educação é o primeiro passo aí para a questão do empoderamento. Mas isso acontece tudo dentro de uma terra. Quando eles têm uma escola, uma organização social que possibilite tudo isso.
Antes disso, nós tínhamos um processo diferenciado de atendimento à comunidade indígena. A partir do momento que terminasse esse ensino médio, eles teriam que voltar para a universidade, ir para a universidade, procurar uma universidade longe todas de suas terras de pertencimento e se adequar, adaptar aos moldes, aos modelos da universidade. Eu tenho uma experiência que no ano de 1999, 2000, eu tinha 76 estudantes indígenas aqui da região do Rio Grande do Sul e aqui do oeste do estado de Santa Catarina. Destes, apenas um conseguiu concluir e muito mais tarde, quase com 10 anos, devido a muitos fatores. Mulheres, então, era muito difícil, porque sair até uma linha, até uma rodovia onde tivesse ônibus para vir de suas terras, havia mais 7, 8, 10, 5 quilômetros de estrada de chão. E como é que elas fariam para voltar se todos os cursos praticamente ofertados para o magistério nas nossas universidades aqui do Oeste eram à noite? Isso os fazem desistir, né? E também a questão da própria aceitação. Entre aquela questão, são bugres, né? O que estão fazendo na universidade? Para que o lugar deles é lá na mata, cuidar da floresta, ou viver na floresta? E tinha os que tirar isso, muitos antropólogos, muitos estudiosos, né? Eu diria entre aspas, tinham essa ideia de integração, como vinha tendo pelo próprio SPI, a própria FUNAI, integrá-los, e por isso eles não poderiam participar ou ter esse direito de ter suas universidades dentro da sua terra, onde pudessem desenvolver ali a sua cultura e estudar. Então, pensando nisso, com a ajuda de muitas mãos aqui da Universidade da UNO Chapecó, foi nos dado essa possibilidade de pensarmos um projeto do ensino superior indígena na universidade. E aí, com pessoas, simpatizantes da própria Secretaria Estadual de Educação, num processo da proposta curricular, muito democrática, por sinal, do Estado de Santa Catarina, é que começamos a desenvolver um projeto. Isso durou 2 anos, com diálogo, com falas dentro da própria terra indígena Chapecó, Ximbangue, Pinhal e Condá. Além também da gente ter participado com uma pequena comunidade dos indígenas Guarani, que estão também na terra indígena Chapecó. Parecia um sonho, mas tudo isso, em 2009, possibilitou esta abertura quando a própria Secretaria, através das bolsas sociais, da Bolsa do artigo 170 e 171, houve essa possibilidade, e também uma simpatia muito grande da reitoria da UNO Chapecó em aceitar de propormos um curso intercultural e até bilíngue, em certa parte também, no interior das aldeias. Diferente de outras sistemáticas que também estudamos e pesquisamos pelo Brasil, onde se tirava, num período de férias, como se fizemos o magistério bilíngue, se levava para a universidade, em um determinado período, e se voltava para a aldeia. Isso implicava tudo aquilo que eu coloquei, então, implicava em deixar os filhos sozinhos, lá não tinha creche, não tinha toda essa assistência que se tem fora. Como as mães sairiam? Os pais, né? Como se manteriam? Então, dentro da própria comunidade, nós, de certa forma, demos um salto muito grande. Pudemos atender a todos e a todas, as mães com suas próprias crianças dentro da escola, participando da própria comunidade, onde, com muitas dificuldades, conseguimos, então, implantar, em 2009, os cursos de licenciatura intercultural indígena. Essas licenciaturas vão acontecer em 4 áreas do conhecimento: em ciências humanas e sociais, matemática e ciências da natureza, pedagogia, línguas, artes e literaturas. Porém, nesse primeiro momento, faltava aí ainda educação física. Também é um componente para atuação nas escolas básicas, porque eles já estavam com escolas básicas de 1º ao 8º ano, na época, e também do ensino médio dentro das terras indígenas. Então, tínhamos que formar professores
indígenas para que fossem tomando as rédeas, né, se empoderando, conhecendo e podendo fazer aquilo que nós, enquanto professores não indígenas, não sabemos fazer, né, que cabe a eles. Mas também, ao mesmo tempo, garantir um projeto que, enquanto cidadãos brasileiros, eles se empoderassem e tivessem uma titulação que lhes garantisse como professores dentro e fora das aldeias, mas com uma especificidade a mais para estudos comunitários, no caso Caingangue, aqui da região. Então, isso foi possível. Na primeira turma, tivemos aí 60 estudantes, 60 ingressos, que ingressaram nessa primeira turma, com 100 e poucas inscrições, né, para esse processo de vestibular específico, diferenciado também. Desses 60, 56 concluíram 5 anos. Então, foi uma questão relevante falar, porque 5 anos e permanecerem no curso, não quer dizer que os 56 foram egressos naquele momento, mas a primeira formatura foram tidos como egressos e diplomados 36. Outros foram completando seus estudos, seus componentes curriculares, no decorrer da entrada de uma nova turma em 2014. Desta vez, entraram mais 70 estudantes indígenas. Desses 70, novamente, a evasão foi muito baixa e conseguimos mais de 50 egressos habilitados. Nesse processo também dos egressos, já haviam várias pós-graduações lato sensu, pós-graduação lato sensu, muitos já estavam fazendo, outros também cursando em outras faculdades. Getúlio foi um que fez na Universidade Federal, começa um ano depois, em 4 anos, e nós iniciamos, então, a segunda turma. Conseguimos, em 2019, a formatura, né, colar grau desse pessoal das segundas turmas em todas essas áreas do conhecimento. Finalmente, em 2019, também ingressamos com mais uma turma, desta vez com 196 ingressantes, 196 estudantes matriculados. Hoje, desses 196, nós temos 156 frequentando, muitos já no período de estágio, são 4 anos, e temos também a área de educação física, ofertada nos espaços aqui da própria universidade e também durante a pandemia na comunidade. Então, tudo isso transforma uma realidade, transforma uma comunidade. Para quem conheceu em 1995, desde o momento, em 2009, vendo o início da universidade, isso é uma revolução, uma guerra, no bom sentido, de melhorias, de qualidade de vida, de luta pelos direitos, de luta pela terra, né? E também desse encanto de se trabalhar e de buscar mais, Hoje estive com uma sala também na curso de pedagogia, na comunidade de Condá, terra indígena Condá, e lá são 49 estudantes, né? E estavam em torno de 40 nas salas, e ouvindo da maneira como eles vêm colocando e vendo esse processo de desenvolvimento, o que isso tem mudado a própria comunidade, a maneira de pensar, de agir, em nada perde-se a cultura por causa disso, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, há um empoderamento, um conhecimento, um saber lutar pelas suas causas. E até ele citava o marco temporal. Professor, se não tivéssemos estudado isso, talvez a gente fosse mais enganado, né? E assim nós estamos conhecendo, estamos buscando, estamos lutando por esses espaços, pela nossa terra, por esses momentos que nos são muito oportunos. Então, isso eu colocaria nesse processo das territorialidades, a educação superior intercultural, que se faz nessa troca, nós professores indo até as terras indígenas, aprendendo com eles, tendo a participação de outros professores,
indígenas também desse nosso país, eu diria da América Latina também teve professores que participaram. O professor Jorge foi um dos que, simpático à causa, nos auxiliou muito. São aspectos relevantes que nós temos que colocar, que valeu... Professor Leonel, desculpa lhe interromper, só sinalizar, então, para que vá se encaminhando para o encerramento da fala em função do tempo. Então, dizer da relevância, né, desse processo e que há pessoas, né, como Getúlio falou, que se importam e possibilitam que essas pessoas tomem as rédeas. Hoje, nas escolas indígenas, só para completar, então, nós vamos ter até o final de 2023 316 egressos da graduação e mais aí uns 7, 8 ou 10 já mestres. Quem sabe tenhamos aí um primeiro doutorado também, com mais ingressantes indígenas. Então, essa é a minha mensagem, depois passamos a nossas discussões. Obrigado, Márcia. Obrigada, professor Leonel. Eu passo, então, a palavra ao doutor Elcio Cequete, para que possa fazer os comentários, então, dos trabalhos de hoje. Obrigado, Márcia, pela mediação dessa importante mesa, simbólica mesa, e com isso eu agradeço o convite, a possibilidade de ter participado desse momento, e parabenizo as falas dos nossos colegas, professores Ireno, professor Getúlio, professor Jorge e Leonel, pelas excelentes falas, que de algum modo, mesmo em tese não alinhadas previamente, se alinharam durante as explanações. E isso em torno de um tema que aqui nos agrega da educação intercultural e da justiça social, e também, por que não dizer, da justiça cultural. É um termo que nós podemos explorar um pouco mais. O professor Ireno iniciou esse debate com um ato simbólico de comparar duas epistemologias distintas, que poderiam ser complementares desde o início, mas que foram postas em oposição, e o pior, foi posto uma certa hierarquia, do qual uma dessas epistemes se colocou como universal e identidade hegemônica, e a partir disso, as demais foram relegadas a uma condição subalterna. E essa condição impediu, negligenciou, desperdiçou culturas, saberes milenares, conhecimentos ancestrais, e que o resultado desse desperdício, desse choque, dessa colonização dos corpos e das almas, não é, professor Irene, se mantém e repercutem na atualidade. A própria catástrofe ambiental que nós atravessamos poderia ter sido evitada se tivéssemos aprendido com os povos indígenas desde o começo. Então, essa episteme universalizada, com um cânone judaico-cristão, mas também da ciência moderna, mas também do mercantilismo, do capitalismo ocidental, que produziu tantas maneiras de imposições e gerou tantas colonialidades ainda presente e marcante sobre todos nós. E, sem dúvida, são os povos indígenas os que mais sofreram e ainda sofrem dia a dia na pele esses processos impositivos de dominação, de poder, de imposição e de colonização do próprio imaginário. E aqui a própria dimensão religiosa foi trazida, a própria questão da fé, que o professor Ireno nos trouxe, que domestica, coloniza os sentidos e os modos de ser e de esperançar e pensar os próprios futuros. Então, o paradigma da interculturalidade, que se faz tão necessário no presente, também se fez tão necessário no passado, mas ele não se concretizou. Porque senão nós teríamos uma outra história,
nós teríamos uma outra relação com os saberes diversos. E hoje o nosso desafio ainda persiste. E o depoimento, então, agora que o próprio Getúlio nos trouxe como porta-voz das culturas ancestrais, originárias, um porta-voz que se coloca humildemente como aprendente, mas que sempre nos ensina muito, e é muito bom ouvir, Getúlio. Quando você fala da necessidade de matar o jesuíta que ainda está dentro de nós, essa frase é muito forte, porque indica que os processos de colonização, de colonialidade se mantêm em nosso imaginário, na nossa linguagem e nas nossas relações, que muitas vezes nos impedem de reconhecer, de dialogar, de cuidar daqueles que são diferentes, daqueles que falam diferente, daqueles que vivem, pensam, acreditam, agem de formas distintas. E aí, Jorge, também a sua pesquisa, junto com o professor Mário Merria, é muito significativa, porque mostra o quanto o paradigma da universalidade ou da monoculturalidade, ele é incapaz de traduzir o diferente. Nós temos que reaprender, numa atitude intercultural, a se posicionar perante o diferente e captar, na medida do possível, aquilo que o outro nos diz. As palavras são carregadas de sentidos e apresentam conceitos que muitas vezes são interpretados a partir da nossa lógica e muitas vezes de modo equivocado. Então, o estudo que você nos apresenta sobre a diferença na concepção da riqueza e da pobreza nos aponta o quanto nós temos que ter cuidado ao fazer traduções culturais do outro. É preciso aproximar-se, é preciso contextualizar, é necessário conhecer a vida do outro, a sua linguagem, o seu pensamento, para interpretar e traduzir o que ele está nos dizendo. Porque a negação pode perpetuar, se manter, na medida que a gente continua a interpretar a partir da nossa ótica e a traduzir a partir dos nossos referenciais. A pobreza na cultura andina é órfão de relações sociais. Obviamente, numa sociedade que trabalhava e se mantinha pela rede, pela cooperação, pela solidariedade, estar individual, viver de modo individual, é a negação, é a pobreza absoluta. A coletividade, a troca, a partilha que é ser rico. Pobre é quem vive só. E a sociedade moderna, ocidental, inverte essa lógica e coloca o indivíduo como centro, o indivíduo como senhor e autônomo, mesmo que abstratamente, como centro de uma cultura, o qual se sente sempre legítimo em direitos individuais e não em relação aos direitos coletivos. Então, esse trabalho de aproximação da língua quechua é brilhante, e assim nós poderíamos aprender tanto, seja com a língua caigangue, seja com a guarani, seja com os xoclens, laclanhô de Santa Catarina, e de outras tantas etnias que têm seus idiomas, sua linguagem, portanto, os seus modos de pensamento diversos dos nossos. E, por fim, comentar, professor Leonel, essa linda história, que você certamente é protagonista e que faz uma mudança social imensa numa região colonizada. O Getúlio disse que a universidade virou território conquistado pelos indígenas. Originalmente, a universidade é, muitas vezes, instrumento de dominação, de reprodução das relações sociais de poder, que mantém o status quo tal como está.
mas é possível e é necessário inverter, resistir, ressignificar. E as licenciaturas interculturais indígenas provam, demonstram que é possível inverter as lógicas, o que o conhecimento está a serviço da libertação. E as relações interculturais geram duplas aprendizagens. Não é a universidade que vai à aldeia para ensinar. Muitas vezes, ela vai à aldeia para aprender. Vai às terras indígenas para sair de lá mais humana e mais rica em relações, não em posses e não em dinheiro, tal como a sociedade atual nos coloca. Quero agradecer muito a aprendizagem que todos vocês proporcionaram. Agradeço também em nome daqueles que nos assistem ao vivo ou posteriormente em forma de gravação desse momento, e dizer que somos bem felizes por estarmos discutindo, aprendendo juntos e abrindo, primeiramente a nós mesmos, a aprendizagem que a diversidade de multivisões, professor Irene, de cosmovisões nos dá. Essa é a grande também riqueza que a vida e a postura intercultural nos lega. Muito obrigado e seguimos dialogando. Muito obrigada, Elcio. Bem, nesse segundo momento nós passaríamos então, vou trazer um pouquinho que os nossos ouvintes, né, estão colocando no chat em termos de comentários. Vieram mais comentários do que perguntas propriamente, né? Nós temos alunos do PPGE, do Programa do Mestrado em Educação da UNO Chapecó, o Rafael, a Ariane, parabenizando pelo evento. Alguns professores também do programa, a professora Tânia, a professora Cláudia, a professora Cláudia apontando, né, em relação à fala do Getúlio, orgulho do mestre Getúlio Caigangue, também o Getúlio, um outro Getúlio, né, Laguna, ele coloca: se nos ha tocado duro a los campesinos, herederos de pueblos indígenas, fuerza Getúlio. Então, e outros comentários então, marcando presença e parabenizando a organização do evento e parabenizando as falas. Como não há perguntas do público externo, eu acho que nós poderíamos, a minha proposta é que façamos mais uma rodada, se os nossos painelistas tiverem comentários finais, considerações, pode ser assim. E aí, proporia seguir a mesma ordem, começando com o professor Ireno. Sim, obrigado. Eu queria lembrar uma fala que eu vi ontem do Ayrton Krenak. Vocês já viram que eu sou muito fã dele, né? Os livros dele eu compro, né? E ouço também muitas falas que estão aí pela internet, pelo YouTube, etc., né? Mas sobre a ancestralidade, me impressionou muito o seguinte: alguns cientistas, né, era um programa bem científico mesmo, e alguns cientistas, né, que têm preocupação com a ecologia, mostraram aquele conceito de Gaia, né, do Lovelock, a Terra como organismo vivo. E ele tem, né, a ciência tem uma série de argumentos para isso. Eu diria até que teorias com que eu trabalhei muito, né, principalmente na dissertação e artigos, que a teoria de autoorganização, complexidade e caos, tem uma proximidade enorme com que o Krenak ontem expôs na fala dele, quando ele dizia assim: os antepassados vão morrendo, mas os antepassados, os ancestrais, não são aqueles que ficaram lá atrás perdidos, né? Como se tivessem sido consumidos. Mas nós, a vida se renovando, né? O mundo, né? O planeta inteiro, a natureza se refazendo, assim como a floresta, os animais, os seres humanos, os ancestrais em nós levam adiante essa missão. E outra fala que me impressionou muito, ele disse: puxa, os nossos ancestrais sabiam tão bem conservar o planeta, e como é que nós estamos nesse desastre, né? E ele tem uma linguagem forte quando faz a crítica, apesar de toda a serenidade. Então, a ideia de ancestralidade me parece assim forte para nós pensarmos a nossa ação.
Ou seja, nós não, a nossos ancestrais, e eu acho que os indígenas devem pensar assim, ao menos o Krenak colocou isso, eles não são aqueles que se foram, aqueles que passou, foi, ele não tem mais nada a dizer. Pelo contrário, em nós ele leva adiante essa mesma perspectiva de olhar de forma diferente para o nosso planeta. Queria fazer esse comentário adicional, não por mim, mas pelo Krenak, né, e pelos indígenas Kaigang, que também eu sei, pela fala do Getúlio, em aula do mestrado, que nós convidamos, o professor Ricardo e eu, e ele vai colocar a visão indígena assim, muito nesse movimento do um planeta vivo, um organismo vivo, toda a natureza viva, e não muda surda e ignorante, mas toda ela falante, toda ela se manifestando, falando, e nós precisamos estar atentos, nós ocidentais, ao invés de estar destruindo a natureza e pensando que o dinheiro é tudo, vermos isso, que um caminho de volta para a nossa ancestralidade, não como um mundo que acabou, que morreu, mas como um mundo vivo, que continua vivo em nós, para gerações nossas e das futuras. Obrigado. Getúlio, se quiseres fazer as tuas contribuições finais, as tuas colocações finais. Eu acho que mais agradecer, né, professora, da oportunidade, falar dos questões aí, eu me recordei umas coisas que aconteceram dentro da universidade, na nossa vida, né? E, enquanto Caingang, dizer que essa nossa ida para a universidade sempre a reconstrução do caminho de volta para casa, né? A partir do momento que nós nos apropriamos desse conhecimento dito universal, desse conhecimento do meio acadêmico, nós começamos a repensar a partir das nossas memórias, a partir da nossa ancestralidade, a nossa vida nesse mundo, né? E o que acontece assim, é interessante, e eu já falava em algum momento, mas tem algumas preocupações dos nossos velhos, de que para nós hoje bem vem à tona, essa limitação do conhecimento. Quando você escreve algo, você limita aquele conhecimento que fica dentro da universidade. Percebe-se que quando está registrado, parece que aquilo é a verdade absoluta. Para nós indígenas é diferente, né? Quanto mais nós contamos, porque vemos de uma sociedade onde o conhecimento é repassado a partir da oralidade. Então, essa reconstrução no meio acadêmico, para a gente garante essa perpetualidade do conhecimento, a garantia de que no futuro, se acontecer de repente nós perder mais coisas, vai estar registrado, né? Então, mas é agradecer ao professor Leonel, ao professor Ireno, ao professor Jorge, ao professor Elcio, você que eu não conhecia direito, né? Agora conhecendo, espero conhecer pessoalmente, né? Mas agradecer do evento, sabe? Muito cedo. Aprendi mais um pouco hoje. Obrigado. Jorge. O Jorge. Ascensão. Desculpa. Estava falando que... já não lembro o que falei. Muito boa as ideias do Elcio, essa recopilação que ele fez. E também coincidia com Ireno, que essa tese da Gaia, ou essas formas complexas de olhar o mundo agora, não? Porque a ciência começou com uma forma muito linear, digamos, muito simples, parecia muito, claro, deu resultados muito a curto prazo bastante bons, mas a longo prazo eles foram bastante catastróficos, assim. E essa mirada compleja que agora começa Gaia, organismo vivo, se uno retoma as concepções das
pueblos tradicionales. Claro, porque ellos tienen otra forma también de acumular el conocimiento, como fala o Getúlio, ¿no? Tienen otra forma de acumular, no así con libro, no así escrito, no así detallado, ¿no? Y a idea de Pacha, ¿no? De espacio-tiempo, entendido como Pacha, sí, mas que no es algo, a Pacha también está viva, ¿no? Ese conjunto de relaciones es algo vivo también, ¿no? Entonces, esa forma de un pensamiento complejo, sí, y de conservar, ¿no? De eso de o que você faz no só aos outros seres humanos, ¿no? Sino a todo que está en su entorno, você de alguna forma va a voltar, eso va a voltar para você, ¿no? Entonces, porque es una relación de reciprocidad. Entonces, si você dá cosa boa, tarde ou temprano, não sabe bem quando, mas você tem a certeza que vai receber isso também, não? Mas se você não cuida das suas reações, também elas van a quebrar também, não? Entonces, coincido con esas ideas de Ireno, y también eso de que el conocimiento no es tan individual, porque otra cosa es que acumulación de conocimiento no es. Claro que a academia piden que nós sejamos autores, y cada vez más, de artigos, de libros, de diferentes cosas. Mas, tradicionalmente, incluso no pensamiento griego antiguo, tampoco era, ¿no? Cuando no era escrito el pensamiento, era más, ¿no? Tinha sus autores, mas a gente não sabe quando exatamente existiram. Não sabe se o Euclides era um homem ou uma escola completa. Se o pensamento de Pitágoras era de toda a sua escola ou de... ¿no? Então, bom, também para señalar essas coincidências e essas perspectivas para seguir pensando ainda. Deixo, então, muito obrigado muito obrigado a todos por essa oportunidade. Professor Leonel, quer colocar suas considerações finais? Primeiro, obrigado, Márcio, obrigado, Elcio, também pelas considerações, obrigado por essa nossa harmonia entre o nosso grupo aqui, nossas falas, e dizer que também até por uma forma de justiça, dentro dessa fala toda, que todo esse projeto intercultural do ensino superior foi feito a muitas mãos. Teve uma equipe que se dedicou do começo ao fim. E hoje, na coordenação geral, desde 2014, a professora Tereza Machado da Silva Dil, que realmente vai de casa em casa, que é um processo diferenciado de se ver, de se fazer esse processo. E animando-nos, né? Nos encantando e reencantando nos diferentes momentos, né, para que a gente consiga fazer um processo ensino-aprendizagem decolonial, e que não é fácil, que é o nosso maior desafio é nos decolonizar nossos saberes, e ouvir, e aprender, e colocar e propor, para acompanhar nesse mundo tecnológico, nesse mundo social, de tantas desigualdades possíveis. Agradecer de forma especial esse momento que tivemos aí a Secretaria da Educação, com pessoas lá dentro que, devido a serem simpatizantes à causa indígena, muito nos auxiliam e nos auxiliaram e possibilitam, inclusive, as bolsas, os recursos financeiros para que essas licenciaturas aconteçam. E dentro da UNO Chapecó a mesma coisa. Nada é tão fácil, mas há pessoas humanas, eu diria assim, com espírito decolonial e que percebem essas questões. Enfatizar, temos também agentes do Ministério Público Federal, né? Então, não são todos, temos aí, e isso acontece por causa de todas essas pessoas. Colocar que estamos na nossa região oeste de Santa Catarina, em 5 aldeias, com mais de 2.500 alunos nas escolas, indígenas, matriculados, frequentando, e com uma demanda muito grande, não só para esses cursos, de licenciaturas, por exemplo, dentro do magistério, mas também para as mais diferentes áreas, que é um projeto que estamos submetendo agora para ofertar também nesses mesmos moldes dentro das comunidades indígenas. E que na região, aproximadamente aqui na mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, estamos com mais de 25 mil caingangues,
à espera dessas oportunidades, né? E dessas mudanças. Todos os trabalhadores aí da agroindústria, da agricultura familiar, que fazem parte. E também colocar um fato que eu gostaria: todas as crianças indígenas estão nas escolas. Há problemas, sim, de frequência, muitas vezes, mas todas vão, porque há um acolhimento. Isso começa com um programa muito sério que teve no começo do Bolsa Família. Depois se esfacela, mas que foi um dos grandes motivadores para a permanência e empoderamento das próprias mulheres, da forma como foi feito. Então, obrigado a todos, né? E vamos à luta. Bem, então eu queria agradecer muitíssimo aos painelistas pelas reflexões tão importantes que colocaram em diálogo esses três temas, né, da interculturalidade, o pensamento indígena e a educação. Reflexões muito importantes, especialmente num momento tão duro como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia, de fascismo, de violências em torno de uma hegemonia cultural, de redução de políticas públicas. O professor Leonel acabou de falar do Bolsa Família, que foi, né, extinto essa semana pelo governo brasileiro. Então, assim, são reflexões muito pertinentes, muito importantes para esse tempo que a gente vive. Então, quero agradecer aos painelistas, ao professor Elcio pela retomada e as reflexões finais, a todas, todos e todos que nos ouviram, e convidar vocês para o último painel desse evento, que vai acontecer amanhã, às 10 horas, do horário do Chile e do Brasil, e que vai marcar o encerramento do mesmo. E também falar que tem à disposição ali no chat o formulário de participação e avaliação, então quem puder responder, nós agradecemos. Desejo uma ótima noite, um ótimo final de semana, e esperamos encontrá-los em breve.